Ela foi. Aí, quem que deu a ideia de fundar ela? Não, foi nós mesmo. Eu montei aí, saí conquistando o povo, e aí peguei elementos de várias lojas, peguei elementos da Liberdade União, peguei elementos da Caça Brasiliense, peguei elementos de outro, porque sempre que eu ia fundar mais uma loja, Ah, eu pegava elementos de várias de lojas. várias lojas. É, E ela. Quem que escolheu o nome? Guimarães Natal? foi o Gumercindo. Algo Mercedes Foi. Natal. A Guimarães Natal foi fundada dentro da residência do Gumercindo. Entendeu? E ele que eu dirigindo a reunião, eu abri e deixei livre para cada pessoa que quisesse apresentar um nome para a loja, apresentar. Aí foram apresentados 3. Os outros 2 eu já nem me lembro mais. E o Gumercindo apresentou o nome de Guimarães Natal, viu? E que eu gostei, porque alguns quiseram saber por que Guimarães Natal, aí eu então fui falar sobre o Guimarães Natal para todo mundo. Né? O nome dele completo era Joaquim Xavier Guimarães Natal. Né? Isso. E, então, Parece que ele foi aí maçom, foi né? aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado Guimarães Natal. Foi a segunda loja do rito A brasileiro segunda loja do rito brasileiro no estado de na Goiânia. reimplantação do rito, aqui em Goiás. Porque o rito brasileiro chegou a Goiás em fevereiro de 1944. Que foi Na na fundação da loja Acácia Brasiliense. Acácia Brasiliense. Foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1944. Ela tem a carta constitutiva, foi expedida no rito brasileiro, né? Foi no rito brasileiro. Ela foi fundada no rito brasileiro por proposta do padre Vitor Coelho de Almeida, que foi um dos fundadores. Um padre. Padre, ele morava lá em Trindade, mas veio fazer parte da fundação. E ele é que sugeriu o rito brasileiro, né? E foi aceito, mas a Caça Brasiliense só trabalhou no rito brasileiro até 1948 e foi forçada a deixar, porque naquela época o rito brasileiro só tinha 2 graus. Só o primeiro e o segundo. Quando um irmão tinha que ser exaltado ao grau de mestre maçom, fazia no rito escocês, o que era uma anomalia, que a loja não era do rito escocês. Né? Aí então ela passou para o rito brasileiro, deixou o rito brasileiro e aprovou trabalhar no rito escocês, só que houve um lapso do secretário naquela sessão. Porque eu conversei com todos os mais velhos da época da loja, como Valtudes Cunha, Hermínio Leal de Albuquerque, João Marcelino e outros, e todos eles me afirmaram que o que foi aprovado na sessão foi ela passar a trabalhar no rito escocês até que o rito brasileiro tivesse o 3º grau. Aí voltaria a trabalhar no rito inicial. Mas o secretário não registrou esse até que. Só disse assim, foi aprovado por unanimidade passar por rito escocês. Então, eu fiquei sabendo dessas coisas todas quando eu fui eleito venerável da loja Caça Brasiliense, em 1965, que aí eu passei a investigar a história da loja. E encontrei tudo isso. Aí fui perguntar. Quando eu vi a ata da mudança do rito em 48, eu fui conversar com o Valtrudes, o Permínio e o João Marcelino sobre isso. Aí eles me falaram que foi um erro do secretário, e com esse erro que o secretário cometeu, e que a loja depois inadvertidamente aprovou a ata, sem emendar, eles ficaram sem força para fazer a loja voltar para o seu rito inicial. E continua até hoje no rito escocês. Né? E aí, eu me despertou. Aí, com a reimplantação do rito, em 1968, no Rio de Janeiro, pelo professor Álvaro Palmeira, eu tive interesse de conhecer o rito mais fundamente.
E fui ao Rio de Janeiro em 1968, numa reunião do Grande Oriente do Brasil, que eu fui convidado pelo grão-mestre, que era o nome dele, gente, já nem existe mais, depois eu me lembro, me convidou para ir para participar da comissão da assessoria do grão-mestre na reunião que ia haver, que era a primeira reunião nacional do Grande Oriente do Brasil para discutir assuntos, inclusive, nacionais. Olha. E aí eu era o venerável da Caça Brasiliense. Fui nessa condição. E lá então eu fui colocado na comissão de assuntos políticos e sociais daquela reunião. E fomos trabalhar. Mas eu tive interesse de me encontrar particularmente com o professor Álvaro Palmeira, que era o reimplantador do rito brasileiro, para eu conversar com ele sobre o rito brasileiro. Aí então batemos um papo de mais de 2 horas na residência dele sobre o rito brasileiro. Peguei, ele me deu alguma coisa do passado, do rito brasileiro. Então eu tomei conhecimento do rito todo, como é que foi. E cheguei, não providenciei levar a loja, fazer a loja Caça Brasileira, voltar para o rito brasileiro, porque eu estava como venerável, eleito venerável no rito escocês, eu não queria que algum dos irmãos pudesse pensar mal de mim, que eu estava querendo desviar a loja da sua trajetória, né? Mas fui alimentando a ideia de trazer o rito para Goiás. Então, quando terminou meu mandato, em 1969, eu comecei a conversar com irmãos aqui, ali, acolá, sobre o rito brasileiro, né? E em 1971, então, eu me achei em condições de fundar a primeira loja. E reunimos na minha residência, nesse tempo eu morava lá no setor Bueno, e no dia 1º de maio nos reunimos lá e fundamos a loja Minerva, né? Com 19 membros. É bom demais. Entendeu? Deixa eu só parar um pouquinho.